Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo a mais uma aula desse curso de alimentos funcionais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, compartilha esse curso. Tenho certeza que os seus colegas de profissão irão adorar receber esse conteúdo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você consiga receber todas as nossas notificações e sempre que tiver um vídeo novo no canal, você terá acesso, você terá conhecimento desse vídeo e conseguirá enriquecer ainda mais a sua atuação profissional. Bom, eu sou a Audrey Coqueiro, eu sou nutricionista e uma das fundadoras do Prepara Nutri, e essa é a segunda aula de um curso que nós iniciamos acerca de alimentos funcionais. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não assistiu a primeira aula, corre para assistir a primeira aula do curso e depois vem para essa segunda aula. Bom, nessa aula nós iremos conversar sobre alguns alimentos com alegação de propriedade funcional de acordo com a Anvisa. Essa aula tem 3 partes, então serão 3 aulas, e essa é a parte 1. Bom, dentre os alimentos com alegação de propriedade funcional, de acordo com a Anvisa, nós temos algumas fibras alimentares, cuja alegação de propriedade funcional perante a Anvisa é a de auxiliar no funcionamento do intestino, sendo que o consumo dessas fibras deve estar associado a uma alimentação equilibrada e a hábitos de vida saudáveis. Então, perceba o cuidado da Anvisa aqui em incluir nessa alegação que o consumo de fibras ele tem que estar dentro de um contexto saudável, de uma alimentação saudável, prática de exercício físico e demais outras práticas saudáveis. Então, apenas a fibra alimentar, quando ela não está dentro de um contexto de saúde, um contexto que promove qualidade de vida, ela por si só terá pouco efeito. Bom, os requisitos das fibras como essa alegação é de que o produto ele forneça pelo menos 3 gramas de fibras, se for um alimento sólido, e 1,5 gramas de fibra, se for um alimento líquido, na porção diária desse produto pronto para consumo. O uso do ingrediente, ele não deve ultrapassar 30 gramas na recomendação diária do produto pronto para consumo. Então, é importante entender que, embora essas fibras tenham uma alegação de propriedade funcional muito interessante, o excesso de fibras pode trazer prejuízos à saúde. Então, pode levar à constipação intestinal, pode afetar a absorção de determinados nutrientes. Então, esse produto, ele não pode fornecer mais do que 30 gramas de fibras por dia na porção diária do produto pronto para consumo. Além disso, a Anvisa menciona que é importante que esteja ou no rótulo desse produto, ou, enfim, em algum local desse produto, descrito que o aumento da ingestão de fibras precisa ser associado a um aumento da ingestão de água. Por quê? A fibra, ela age por osmose para fazer com que as fezes elas sejam mais macias. Então, a fibra, ela aumenta a concentração do meio nas fezes e, por consequência, há um aumento da passagem de água, do transporte de água, na tentativa de igualar os meios, que é o princípio da osmose. No entanto, se eu não ingiro água, se eu não tenho água, essas fezes elas se tornam mais concentradas e tendem a se tornar ainda mais endurecidas. Então, para que eu tenha o efeito das fibras alimentares, eu preciso aumentar a minha ingestão de água. E não somente isso descrito num produto, mas é muito importante que você mencione isso para os seus pacientes dentro do seu consultório, para que eles tenham discernimento de que o aumento da ingestão de fibras, que se você aumentar, seja de forma dietética, seja por meio de suplementação em um produto, enfim, a ingestão de água ela tem que ser aumentada, ela tem que estar adequada. Não basta apenas ingerir fibras, é preciso ingerir também mais água.
Bom, e as fibras que possuem essa alegação de auxiliar no funcionamento do intestino, de acordo com a Anvisa, são dextrina resistente, goma-guar parcialmente hidrolisada, lactulose e polidextrose. Bom, outra categoria de fibras com uma alegação diferente são as fibras com caráter pré-biótico. A alegação dessas fibras é de contribuir para o equilíbrio da microbiota intestinal, sendo que, novamente, o seu consumo tem que estar atrelado a hábitos de vida saudáveis. Bom, a alegação é válida desde que o produto forneça 3 gramas de fibra se for sólido, 1,5 se for líquido. E o uso não pode ultrapassar 30 gramas, precisa ter a ingestão de água juntamente com o uso de fibras pré-bióticas. Então, nada muda no sentido de requisitos, mas essas fibras, elas apresentam o caráter pré-biótico. Então, as outras fibras tinham a função de auxiliar no funcionamento do intestino. Elas já estão atreladas a mudanças positivas na microbiota intestinal. Bom, as fibras com essa alegação são os frutooligosacarídeos, chamados de FOS, e a inulina. Então, perceba a diferença entre essas fibras e a primeira. As primeiras, elas auxiliam o intestino por outros mecanismos, mas elas não estão vinculadas com melhora da microbiota, ao passo que as pré-bióticas necessariamente precisam induzir alterações, um equilíbrio, ou serem utilizadas por essa microbiota. Bom, FOS e inulina, que são essas fibras mencionadas pela Anvisa como pré-bióticas, estão presentes nos seguintes alimentos: cebola, alho, alcachofra, chicória, a batata yacon e banana. Existem outros alimentos que possuem essas fibras, mas elas estão presentes principalmente nesses alimentos. E além disso, a FOS e inulina podem ser encontradas também na forma de suplemento. Bom, o que são pré-bióticos, então? É importante entender esse termo. Pré-bióticos são substratos seletivamente utilizados pelos micro-organismos do hospedeiro, conferindo um benefício à saúde, principalmente por estimularem o crescimento de bactérias benéficas. Então, perceba que essa definição proposta em 2017, ela muda a definição de pré-bióticos que era entendida por muitos anos. Então, no passado, antes de 2017, nós entendíamos pré-bióticos como fibras que eram parcialmente fermentadas por essa microbiota intestinal, favorecendo um efeito de saúde. Então, antes de 2017, pré-bióticos eram apenas algumas fibras alimentares, como FOS e inulina. Hoje, nós já entendemos que os pré-bióticos não são apenas fibras alimentares e nós não usamos mais o termo fermentados, nós usamos o termo utilizados pelos micro-organismos do hospedeiro. Então, no passado, nós tínhamos que pré-bióticos eram apenas fibras alimentares, por exemplo, FOS e inulina. Hoje, considera-se pré-bióticos também ácidos graxos poliinsaturados, ácido linoleico conjugado, fenólicos e fitoquímicos. Então, entenda, ômega 3 é entendido como um prebiótico a partir de 2017. Fenólicos, fitoquímicos, alguns compostos bioativos de alimentos também são entendidos como prebióticos. Então, não são apenas as fibras alimentares, FOS e inulina, que são consideradas como prebióticos na atualidade, mas também esses outros nutrientes. Bom, esse é o artigo que definiu pré-bióticos em 2017. Aqui está a referência para você. Leia na íntegra, é um artigo muito enriquecedor e ele nos demonstra o quanto a ciência da nutrição ela está em evolução, está em crescimento, expansão e o quanto conceitos que nós tínhamos por muito tempo podem ser alterados, podem ser mudados. E por isso o profissional ele precisa estar atento, ele precisa estar ali antenado para receber esses novos conhecimentos. E esse é um dos objetivos da nossa empresa, o Prepara Nutri, que é te trazer conteúdo científico atualizado e de qualidade para que você possa aplicar no seu consultório.
Bom, outra alegação de propriedade funcional da Anvisa, também para um tipo determinado de fibras alimentares, são as que estão atreladas à redução da absorção de gordura e de colesterol. Então, para essas fibras específicas, a Anvisa alega que elas reduzem a absorção de gordura e de colesterol, mas que o seu consumo, novamente, tem que estar inserido dentro de um contexto saudável. A alegação para essas fibras é a mesma comparada com as outras fibras. Então, também precisa ter 3 gramas no produto sólido, 1,5 gramas no produto líquido, e a ingestão diária não pode ultrapassar 30 gramas e tem que existir essa associação com um aumento na ingestão de água. As fibras com essa alegação específica de reduzirem a absorção de gorduras e de colesterol são beta-glucana, que está presente na aveia, psyllium, que está presente na plantago ovata, e quitosana, que está presente na casca, por exemplo, do caranguejo. Então, está presente em alguns crustáceos. E é importante mencionar que pessoas que têm alergia a peixe, a crustáceos, a frutos do mar, não devem consumir a quitosana, pois elas podem ter alergia a esse componente também. Então, perceba o quanto é interessante. A Anvisa, aqui eu já mostrei para vocês 3 tipos diferentes de alegação para fibras alimentares diferentes. Então, o primeiro, auxiliando na saúde do intestino. O segundo, fibras pré-bióticas, que trazem equilíbrio para a microbiota intestinal. E um terceiro tipo de fibras, aquelas que reduzem a absorção de gordura e de colesterol. Então, eu não posso dizer que toda fibra terá o mesmo efeito. Cada fibra tem um papel diferente dentro desse organismo e elas são reconhecidas pela Anvisa também como diferentes. Bom, aqui nós temos a beta-glucana da aveia e essa informação acerca da relação de absorção, redução da absorção de gordura e colesterol, ela já é tão bem esclarecida que alguns produtos, algumas empresas que comercializam aveia até incluem aqui um selo de aprovado de que esse produto melhora a saúde cardiovascular dos indivíduos que a consomem. Bom, é importante mencionar que a aveia em flocos finos e a aveia em flocos grossos têm papéis diferentes. Então, a aveia em flocos grossos é muito mais aquela atrelada a funções intestinais. Então, por exemplo, melhora da constipação intestinal. Ao passo que a aveia em flocos finos é muito mais associada à redução da absorção de gordura e redução da absorção de colesterol. Então, dependendo do objetivo do seu paciente, o tipo da aveia será diferente. Bom, em suma, as fibras são carboidratos não digeríveis pelas enzimas do nosso trato gastrointestinal, em virtude da estrutura química da molécula. Então, as fibras, elas possuem uma ligação beta, que nós não temos enzimas no trato gastrointestinal que conseguem lidar com essas moléculas dessa forma, que tem a ligação beta. Por isso, as fibras elas não são digeridas pelas enzimas do nosso trato gastrointestinal. Porém, em razão das características dessas fibras, nem toda fibra terá a mesma característica, mas de um modo geral, essas características de solubilidade, viscosidade e fermentabilidade, que é atribuída apenas às pré-bióticas, trazem benefícios à saúde, especialmente no que se refere à saúde intestinal. Nós temos diversas classificações de fibras. Então, ao longo de todos esses anos, as fibras elas foram categorizadas de diversas formas. Então, fibras fermentáveis, fibras não fermentáveis, mas essa definição ela passa a ser falha, porque algumas fibras consideradas como fermentáveis, muitas vezes, têm características também de fibras não fermentáveis. Então, muitas vezes tenta não se utilizar essa definição na nutrição, por ser uma definição já entendida como falha em alguns aspectos.
E nós temos uma nova definição, uma nova ideia de como categorizar essas fibras, que é categorizando elas como fibra alimentar e fibra funcional, entendendo que a fibra alimentar é aquela que está presente no alimento e ela é encontrada naturalmente nesse alimento. Por exemplo, gomas presentes na aveia, fosinulina. Eu demonstrei para vocês nessa aula algumas fontes de fosinulina, como banana, chicória, batata yacon. E a fibra funcional é aquela que é isolada ou é extraída de diversas matrizes, como goma guar, em sementes, polidestrose e quitosana, da casca da lagosta e do caranguejo. Então, nós temos a fibra que está presente naturalmente no alimento e a fibra que foi extraída, que passou por um processo industrial. Nós podemos categorizar as fibras dessa forma. Mas, como eu mencionei, nós temos várias formas de categorizar essas fibras. O que é difícil é que muitas delas, toda vez que se cria uma nova categoria, muitas vezes acaba existindo uma exceção, como eu mencionei para vocês, das fibras fermentáveis e não fermentáveis. Então, muitas vezes é difícil categorizar essas fibras. Mas nessa definição que eu demonstrei para vocês, que é uma ideia nova de definir, de categorizar essas fibras, é que elas podem ser encontradas naturalmente nos alimentos ou terem sido extraídas desses alimentos ou de outras matrizes e terem passado por algum processo industrial. Bom, os principais mecanismos de ação atrelados às fibras, você já sabe que dependendo da fibra, ela terá efeitos, características diferentes, mas de um modo geral, os mecanismos de ação são retardo no esvaziamento gástrico. Então, em virtude disso, há uma maior saciedade e uma absorção mais lenta de determinados nutrientes, por exemplo, a glicose ou a gordura. Então, a fibra, ela retarda esse esvaziamento gástrico, fazendo com que o indivíduo tenha a sensação de saciedade e que essa sensação, ela se perpetue por mais tempo. Algumas fibras têm a capacidade ainda de formar uma camada gelatinosa no trato gastrointestinal, o que dificulta a ação enzimática, reduzindo a absorção de glicose e de lipídios. Uma fibra que tem essa função é a pectina, tem a capacidade de criar uma camada gelatinosa no trato gastrointestinal, que dificulta a digestão e dificulta a absorção de glicose e de lipídios. Aumento da excreção de ácidos biliares, e aí nesse sentido, esse aumento da excreção de ácidos biliares faz com que haja uma maior eliminação de colesterol pelas fezes e uma maior necessidade de utilizar colesterol novamente para a realização, para a elaboração dos sais biliares. Então, por isso que há um vínculo entre o consumo de determinadas fibras e a redução do colesterol sanguíneo. Diminuição no tempo de trânsito intestinal, então há um alívio dessa constipação intestinal e o indivíduo, ao invés de defecar, por exemplo, na frequência de 3 em 3 dias, ele passa a defecar diariamente, então há uma diminuição no tempo de trânsito intestinal. Aumento do conteúdo hídrico das fezes, tornando essas fezes mais macias e aliviando também a constipação intestinal. E foi o que eu mencionei para vocês, um desses efeitos das fibras tornarem essas fezes mais macias é por um processo osmótico, por permitirem esse transporte da água para as fezes, igualando os meios e tornando essas fezes mais macias, com maior conteúdo hídrico. Melhora da composição da microbiota, e aqui referindo-se principalmente às fibras, principalmente não exclusivamente às fibras que têm caráter pré-biótico, porque essas serão fermentadas pela microbiota intestinal, permitindo alterações positivas nessa microbiota. E nós temos, por fim, algumas fibras que estão relacionadas à síntese de ácidos graxos de cadeia curta na microbiota, que são justamente as fibras pré-bióticas. Elas são fermentadas pela microbiota e permitem a síntese de ácidos graxos de cadeia curta, que podem ser utilizados no próprio intestino. Então, por exemplo, o butirato pode ser utilizado pelos colonócitos, ser ali
uma fonte de energia para o próprio colonócito, então pode ter um efeito direto na saúde intestinal, mas também os ácidos graxos de cadeia curta estão atrelados a diversas outras funções, que não sejam apenas do intestino, mas também no fígado e em outros órgãos. Bom, e é importante mencionar mais uma vez, já mencionei várias vezes, mas é importante que nós tenhamos claro isso na nossa mente, que nem todas as fibras irão exercer todas essas funções. Por isso que a Anvisa tem diversas alegações para fibras alimentares. Aquelas que melhoram a saúde intestinal, aquelas que melhoram a microbiota, aquelas que reduzem a absorção de gordura e colesterol. Então é importante entender que nem toda fibra irá exercer a mesma função e por isso a Anvisa faz alegações diferentes dependendo da fibra. Bom, era isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa primeira parte, são sobre as alegações da Anvisa para as fibras. Se você quiser entender mais sobre esse universo dos alimentos funcionais, aqui você tem algumas fontes muito interessantes que você pode consultar. Bom, caso você queira os slides dessa aula para que você possa estudar, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo, onde você pode solicitar esse material para estudo, inclusive da aula 1 e também dessa aula de hoje, das próximas também, você pode solicitar esses slides em PDF. Nós deixaremos também na descrição do vídeo o link do Instagram da nossa empresa, que é o Prepara Nutri. Lá você pode conhecer o nosso blog, você pode conhecer todos os nossos produtos, inclusive nós temos muitos produtos gratuitos dos quais você pode utilizar. Nos siga nas redes sociais. Se você tiver dúvidas, nos mandem mensagem por e-mail, será um prazer assessorá-los, tal como foi um prazer ministrar essa aula para vocês. E nós continuamos na próxima aula desvendando esses alimentos funcionais. Até uma próxima!